Olá, amigos, amigas, muito bem-vindos. Eu gostaria hoje de comentar uma reportagem especial que foi publicada na revista Ciência Ilustrada, ano 2, número 12, de setembro de 1983. O título é Darwin Reprovado. Os alunos de uma renomada faculdade presbiteriana da cidade de São Paulo, àquela época, tentaram realizar a Semana Charles Darwin, mas eles foram boicotados pela direção da faculdade. O reitor disse à revista: estuda-se a fundo a teoria da evolução humana para melhor defendermos o lado oposto. E aí a revista Ciência Ilustrada consultou Rubem Alves. Ele foi pastor presbiteriano, mas ele se desligou da igreja na década de 60. Na época dessa reportagem, ele era professor de filosofia da Unicamp, continua teólogo, autor de dezenas de livros, e aí Rubem Alves disse que há dois aspectos da questão do cristianismo. O primeiro aspecto é o filosófico, então é maravilhar-se diante do universo criado por uma mente inteligente, por um grande artista. A outra questão são as pessoas ligadas à tradição cristã e que dizem que a Bíblia é absolutamente infalível em todas as letras. Rubem Alves explica que as declarações científicas, elas são válidas para a realidade, e os discursos bíblicos são poemas, como as parábolas de Jesus, os livros de Jó, os cânticos de Salomão. Eles encerram o desejo do coração das pessoas acerca de como elas gostariam que o mundo fosse. E escreve Rubem Alves: o discurso religioso é essencialmente um discurso poético. O discurso científico deve declarar as coisas como elas são. O discurso religioso é o discurso das coisas como desejaríamos que fossem. É um discurso onírico, né? Assim, do mundo dos sonhos, né? Do amor. E os dois, o discurso religioso e o discurso científico, não podem colidir. E coloca aqui o Rubem Alves: se você tentar transformar o discurso religioso em científico, incorre em equívoco total. E o criacionismo está ligado a grupos da igreja fundamentalista. Um grupo mais conservador, um grupo mais anti-ciência. E continua Rubem Alves: é curioso notar que esse grupo conservador nos Estados Unidos é o grupo mais rico. São aqueles que usam recursos e conhecimentos da geologia para descobrir petróleo e que utilizam seus lucros para sustentar seminários propagadores da ideia de que a geologia é uma grande besteira. E isso também acontece no Brasil. A partir dos anos 60, desenvolveu-se dentro da igreja presbiteriana, explica Rubem Alves, um processo de expurgo de todas as tendências mais liberais. Quem ficou dominando seminários e centros de formação cultural foram os mais conservadores, com posições muito parecidas com a dos católicos mais conservadores. E também Clodoaldo Pavão escreveu aqui nessa revista, ele
professor de genética da Universidade de Campinas, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, diretor da FAPESP. Lembrando que essa reportagem é de 1983. E escreve, né, o Clodoaldo: não creio no surgimento da discussão ciência versus religião, porque acredito que são coisas incompatíveis. Se cada uma delas se mantiver dentro do seu domínio. Então, se cada uma se mantiver dentro do seu domínio, não serão coisas incompatíveis. Então, retomando, não creio no surgimento da discussão ciência versus religião, porque acredito que não são coisas incompatíveis, se cada uma delas se mantiver dentro do seu domínio. O cientista pode ser religioso e vice-versa. E aqui uma frase genial do Papa João Paulo II. Os cosmólogos estão interessados em estudar o céu, enquanto a Igreja está interessada em levar o homem para o céu. Amigos queridos, agradeço muito a todos que nos acompanham, a todos que se inscreveram e até a próxima.